Nesse vídeo a gente vai falar sobre a queda da taxa Selic. Mais uma queda na taxa Selic que vem se repetindo desde julho do ano passado, quando você tinha uma taxa de 6,5%, até agora que nós chegamos a 2,25%. E quais os impactos que vão acontecer com a queda da taxa Selic nas aplicações financeiras, basicamente na poupança e no Tesouro Selic e também nos imóveis. Eu sou Beto Veiga, sou doutor em economia e especialista em sistema financeiro. E nos últimos 15 anos tenho me dedicado a formar investidores conscientes. A queda da taxa Selic, ela tem um impacto relevante nas aplicações financeiras de renda fixa. As aplicações de renda fixa são aquelas nas quais você já sabe de antemão quais são as condições de retorno que você vai ter com a aplicação financeira. E aí, se você quer aprender um pouco mais sobre os conceitos básicos, os termos básicos de investimentos, na descrição desse vídeo está o meu curso básico de investimentos, que eu trato exatamente desses conceitos mais elementares de renda fixa e tudo mais. Agora vamos tratar do que acontece com o Tesouro Selic e a poupança. Com a taxa de juros nesse montante, existe uma cobrança no Tesouro Selic que é de uma taxa da B3, que é quem guarda esses títulos lá eletronicamente. Essa taxa é de 0,25%. Ora, se a Selic está em 2,25%, 0,25% é mais do que 10% da taxa Selic toda. Isso significa o seguinte: quando você recebe a integralidade da Selic no título Tesouro Selic, você receberia 2,25%. Só que 0,25% ficam com a B3, então você só recebe 2%. Desses 2% que ficam com você, ainda há a incidência do imposto de renda, que para um ano eu coloquei 17, na realidade botei 365 dias, né, que seria mais do que os 360, para cair na alíquota de 17,5%. Nessa alíquota, o valor fica em 1,65% de resultado de juros, né, no decorrer de 365 dias. E a poupança, quanto seria? 1,575%. Para 365 dias, o Tesouro Selic continua melhor do que a poupança. Porém, justamente por conta dessa taxa, quando você calcula para um período de até 180 dias, a poupança daria aproximadamente 0,777 e o Tesouro Selic 0,763. Então, para o período de até 180 dias, a poupança é uma aplicação financeira melhor do que o Tesouro Selic. Agora, uma coisa importante que a gente tem que falar é o seguinte: da onde vem essa queda na taxa Selic? A taxa Selic ela é determinada por um comitê chamado Comitê de Política Monetária, que fica no Banco Central. Esse comitê é formado pelos diretores do Banco Central, que decidem qual vai ser a taxa da economia. Essa taxa ela tem um objetivo, que é evitar que haja um aumento da inflação. Então, o Banco Central ele não vai se preocupar com o fomento à economia. Isso não é uma atividade do Banco Central. O Banco Central, no formato que ele tem hoje, ele tem a preocupação com a taxa de juros para atingir um determinado nível de inflação. O Banco Central tem que manter a inflação dentro de um determinado nível. E o que ele usa para isso? Ele usa a taxa de juros. Mas, Beto, como é que, então, essa taxa de juros controla a inflação? Quando a taxa de juros está alta, ela desestimula o empreendedorismo, ela desestimula o investimento, porque começa a ficar mais caro correr riscos. Quando a taxa de juros está mais baixa, ela permite que haja um maior empreendedorismo, um maior investimento, porque
sai mais barato correr esse risco. E se você ainda não é inscrito no canal e você gosta de investimentos, finanças pessoais, sistema financeiro e economia, inscreva-se e curte o vídeo, que é para esse conteúdo chegar a mais gente ainda. Com relação a duas aplicações financeiras, eu queria comentar sobre os imóveis e sobre a aquisição de empresas por meio de compra de ações. A gente tem que ter em mente o seguinte: as taxas da economia, elas tendem a ser muito próximas. O que diferencia uma coisa da outra é o risco que aquela outra coisa que aquele investimento pode trazer em comparação com a taxa básica da economia. A taxa básica da economia é aquela taxa que vai dar segurança. Os investimentos que pagam aquilo ali, em geral, são aqueles investimentos mais seguros. Quando você passa para outros investimentos que têm mais risco, aí você vai dizer assim: poxa, mas imóvel tem risco? Tem risco. Tem um imóvel que fica desalugado, o imóvel pode passar vários anos com o preço subindo menos do que a inflação, o que é uma perda. Então, quando você passa para esses outros investimentos, eles necessariamente pagam um pouco mais do que a taxa Selic, mas como a taxa Selic cai, o que acontece com esses investimentos? Eles sobem de preço. Como eles sobem de preço, o retorno que o imóvel vai dar vai ser um retorno menor. E o que é o retorno? É a comparação do rendimento que esse imóvel dá. Exemplo de rendimento, o aluguel. Então, vamos supor que haja um imóvel que valia R$100 mil antes da queda da taxa de juros e ele tinha um aluguel de R$300. O retorno dessa aplicação era o quê? R$300 sobre R$100 mil, que dá 0,30. Eu estou falando 0,30 para facilitar com a comparação que eu vou fazer. Se esse imóvel passar para R$200 mil, o que vai acontecer? O rendimento cai para 0,15, porque o aluguel não vai passar para R$600. Ele vai continuar nos R$300. Mesmo porque o inquilino sabe que as taxas de juros caíram. Então, não é uma exclusividade nossa a descoberta de que a Selic está no nível mais baixo da história. A mesma coisa acontece com o investimento em ações. Quando você compra ações das empresas, a empresa vai gerar lucro e esse lucro vai ser parte dele distribuído para os acionistas na forma de dividendos. A mesma coisa acontece quando a taxa de juros cai, esses investimentos o preço das empresas tende a subir e quando sobe, quem já estava na bolsa teve um ganho. Quem não estava na bolsa, se for comprar, vai ter uma perda, vai ter um rendimento menor. Não vai ter uma perda, mas vai ter um rendimento menor. Essa é a dinâmica do mercado financeiro e na realidade de toda a economia, que tem como base as taxas de juros que estão em vigor. Finalmente, eu quero dizer uma coisa que eu já repito em vários vídeos, por sinal, eu vou deixar dois vídeos um sobre a última queda da taxa de juros e outro sobre a comparação do Tesouro Selic com a poupança na descrição desse vídeo, e eu vou chamar a atenção para o seguinte: a queda da taxa de juros não muda quem você é. Se você é uma pessoa que tem mais aversão a risco, que você não consegue ver a variação de preço, você ter, por exemplo, uma aplicação que vale R$5 mil hoje, valer R$4.500 ou valer R$2.500 amanhã, se você não suporta esse tipo de coisa, não é a queda na taxa de juros que vai fazer com que você mude esse seu comportamento. Na realidade, o que vai fazer você mudar esse comportamento ou é a sua percepção de como as coisas funcionam, ou uma mudança por si, de querer acreditar que deve correr mais risco. Mas se não houve essa mudança, se você não se transformou dessa forma, não faz nenhum sentido você procurar aplicações de risco, mesmo porque nada garante que você vai ter um resultado maior. Pelo contrário, como o nome está bem claro, ela é uma aplicação de risco, ela é uma aplicação variável. E se ela varia,
Você pode ganhar e você pode perder. Não há como chegar e dizer assim, aquilo ali vai render mais, certamente. Não há ninguém que consiga trazer essa informação dizendo que aquilo vai render certamente mais. Você pode até olhar para o passado e dizer, no passado sempre rendeu, mas não há nenhuma garantia de que para frente isso vá se repetir. Ou você melhora, muda esse seu comportamento de verdade, não simplesmente por conta de uma expressão de vontade, eu gostaria. Não, ou você mudou, ou você passou a compreender. Se nenhuma dessas duas coisas aconteceu, você passou a compreender o funcionamento do mercado e viu que poderia haver uma possibilidade de expor um pouco mais uma parcela do seu recurso a risco. Se não é esse o seu caso, então continue com fé, porque em vários lugares do mundo as taxas às vezes são até negativas e você tem várias pessoas fazendo as suas aplicações conservadoras, recebendo até menos do que a inflação, só por conta da segurança que elas buscam com relação à manutenção do seu patrimônio, ainda que perca para a inflação. E eu vou colocar aqui do lado uma série de vídeos sobre investimentos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com o maior número de pessoas e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!